Senhoras e senhores, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Hoje estudaremos o capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que está intitulada Lei de Conservação. É um capítulo curto, se compararmos às outras leis, mas é um capítulo que aborda temas concatenados, feito elos de uma corrente, temas que estão relacionados, mas são diferentes. Então, na noite de hoje, nós vamos ter ensejo de conversar sobre assuntos muito interessantes que os espíritos se posicionaram, né, em relação a essa lei de conservação. É preciso dizer que as chamadas leis morais são uma sistematização, né, que Kardec constrói com a ajuda da espiritualidade. Ele lança questões, depois sistematiza essas em organização em capítulos, essa proposta de compreensão das leis divinas como sendo leis naturais que regem as nossas vidas e os nossos destinos. Essa parte, a terceira parte das leis morais, ela vai engendrar, gerar, ser desenvolvida pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então essa lei de conservação, Kardec traz nesse capítulo reflexões muito interessantes. E eu digo Kardec porque ele lança as perguntas, os espíritos dão respostas muito iluminativas, elucidativas, e ele faz comentários que são comentários que eu considero que avançam em determinadas temáticas que a sociedade ocidental vai perceber depois, né? Então, nesses anos, de mais de um século que a doutrina espírita chegou, e ela aborda questões que não eram consensuais, e eles vão, nesse processo de amadurecimento, a humanidade, tanto a ciência quanto o campo religioso, se aproximando de verdades que a doutrina espírita colocava já há bem mais de um século, né? Então, Kardec, por exemplo, vai trazer na lei de conservação e depois na lei de destruição o que a gente chama dois lados de uma mesma moeda, que é de um movimento das leis divinas que regem os nossos destinos, que é também abordado pelo eminente fundador da psicanálise, Sigmund Freud, né? Freud vai falar numa pulsão de vida e numa pulsão de morte, né? Então, o que é a pulsão de vida? É essa energia que impulsiona, não é, para a busca de satisfação das necessidades. No olhar materialista do pensador, ele não percebe isso como décadas antes os espíritos vão colocar, como uma criação de Deus, uma dotação de nós, seus filhos e filhas, que ele impulsiona para o desejo de viver. Então nós temos, inclusive nós, seres humanos e os outros animais, nós temos um instinto de conservação, não é? Uma tendência natural para lutar pela perpetuação da vida. Quando cedemos à pulsão de vida e escutamos a pulsão de morte, não é? Algo patológico aconteceu num processo de adoecimento, não é? Quando deixamos esse instinto de conservação, que em nós é também racional,
não é? É também a luta pela sobrevivência, passa por decisões que a gente vai conversar um pouco na noite de hoje. Então, a partir dessa nossa tendência, nessa nossa doação das leis divinas, como filhos e filhas de Deus, essa tendência à luta pela vida, nós criamos uma sociedade que se organizou, não é? E que criou, por exemplo, uma civilização que na época Kardec, é importante a gente perceber em que momento Kardec faz alguns comentários, não é? Então, em meados do século XIX, Kardec ele participa de uma das primeiras gerações que viveram no período da Revolução Industrial. Uma sociedade, estou dando apenas o exemplo para a gente falar da Revolução Industrial, para a gente se entender, mas era uma sociedade muito diferente, não tinha à disposição os recursos que a gente tem, não é? O antibiótico, a penicilina, foram invenções posteriores, não é? Então, a medicina, a ciência avançou muito. Eu acho que a gente já consegue falar, não é? Assim. Então, a medicina, a ciência avançou muito e contribuiu muito para a melhoria das condições de vida, né? Então, o que os espíritos vão abordar é que isso são oportunidades que as leis divinas dão, não é? E que essa organização da sociedade, culminando na existência de uma civilização, não é? É justamente um esforço que nasce, se você for em última instância, está lá o instinto de conservação, a luta pela vida. Então é lícito, a partir desse fio, se desenrola todo o novelo da reflexão, que é lícito que você procure melhorar a sua qualidade de vida. Então, que as pessoas sejam felizes também através do ter, não apenas do simples e mero ter, que é muito mais importante ser, não é? Mas o ter é um elemento importante para a qualidade de vida, não é? Então, enquanto o ser humano está muito preso na luta pela sobrevivência, ele tem menos tempo, por exemplo, para refletir sobre as coisas nobres. Então, na medida que avança a civilização e que nós vamos ganhando qualidade de vida, esse instinto de conservação que funciona pela luta pela vida, proporciona que a gente tenha mais acesso a bens, a serviços, não é? Então, nós chegaremos a uma reflexão de Kardec muito interessante. Nós chegaremos à condição que ainda não estava materializada naquele período e que ainda não está no nosso, não é? Mas nós chegaremos à condição de que, se alguém não quiser lutar pela sobrevivência e não quiser ter acesso a bens e serviços, vai ser responsabilidade dele, por inércia. Mas essa situação ainda está distante, porque não há oportunidades iguais para acesso ao ter de todos, não é? Então, quando o que se diz no campo, por exemplo, das ciências humanas, quando esse projeto de sociedade, de civilização, que se convencionou chamar do projeto iluminista, o Espiritismo surge no conjunto desse projeto iluminista, que é um projeto de sociedade, é um projeto de civilização. E nesse projeto, o carro-chefe que é um projeto que ainda não se concretizou, de fato, tem uma série de promessas que a gente ainda não atingiu, que é a ciência,
conseguir resolver grande parte dos problemas da humanidade, para que todos, minimamente todos, possam ter acesso ao ter. Né? Então, Kardec tem um texto muito interessante. Eu queria apenas ler um fragmento desse comentário que Kardec faz, não é? Ele diz assim: se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda fazer. Né? Olha aí. Quando ela tiver terminado a sua obra, a civilização, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de que aí tomar o seu, e não dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pela consequência da ambição e do amor próprio. Então, o que é que Kardec está dizendo? Por que nem todos têm acesso ao ter? Dia chegará que todos terão, minimamente. Mas por quê? Porque existem vícios na organização social que nascem do orgulho e do egoísmo. O instinto de conservação é mal utilizado e as pessoas, de forma geral, na sociedade, buscando o acúmulo, o usar, não se satisfaz simplesmente, a gente vai abordar um pouco isso na frente, mas se extrapola do necessário para o supérfluo, e aí isso na organização social gera a realidade que é uns poucos com muito e muitos com pouco ou quase nada. Né? Então, o que nós estamos conversando está no Livro dos Espíritos. Eu fiz questão de ler esses trechos, que são reflexões do próprio Kardec. Então, ainda não chegamos, né? Kardec vai dizer à frente, ora, a humanidade tem tudo, né, para concretizar o que a gente vai chamar desse projeto de civilização. Mas vai caber à humanidade as escolhas que se farão, não é? Kardec diz isso. Então, nós, a depender de nossas escolhas, já poderíamos ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, não é? Mas essa injustiça social nasce desses vícios que Kardec fala, nasce do egoísmo, não é? E é um produto humano e não divino. Diferenças de aptidões são da condição da humanidade, não é? Então isso vem de Deus, é do nosso processo evolutivo, isso é bom, mas a diferença não necessariamente precisaria resultar em desigualdade. Diferença não é desigualdade. Quando a gente fala de desigualdade, estamos falando que existe uma parcela da humanidade que ainda, e também no Brasil, que ainda não tem acesso mínimo ao ter. Se nós não precisamos do ter para ser felizes, de fato, plenamente felizes, o Evangelho tem um capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, não é? Que fala sobre o sofrimento, e ele vai dizer, olha, da mansão à palha, não é? Todos aqueles que ocupam a mansão à palha, o sofrimento, as situações desafiadoras da vida estão presentes, não é? Então, não é o ter que traz felicidade, mas a condição mínima de ter é uma condição importante para que as pessoas
tenham elementos de buscar, por exemplo, mais espiritualização, mais cultura, mais desenvolvimento intelectual e moral, mais desenvolvimento espiritual. Então, as condições mínimas do ter, elas são importantes para o ser feliz, não é? Agora a gente vai ver como usar isso, porque o desenvolvimento do texto é justamente dizendo, olha, é lícito os gozos dos bens terrenos. Isso é uma questão muito importante também que os espíritos abordam, porque de forma nenhuma os espíritos demonizam a posse, né? Desqualificam o ter, né? É uma questão de ênfase. O que é mais importante? Muito mais importante é o ser, né? Mas esse ter é uma condição humana que é um prazer. Isso é uma abordagem muito interessante que os espíritos fazem e que Kardec comenta também. O prazer de ter nasce das leis divinas. Então não é interessante, primeira questão, a gente pensar que o ter bens materiais dá prazer. Isso não remete a dar felicidade, necessariamente, mas dá prazer, né? Do mesmo jeito que qualquer necessidade básica, comer, se alimentar, é um outro tema que nós vamos abordar, dá prazer, né? A gente só imagina o prazer, muitas vezes, relacionado ao ato sexual, mas o prazer está na vida, né? O próprio Freud entende a sexualidade, não o sexo, né, como essa energia criadora da vida, e está, né, no prazer de ter amigos, no prazer da boa leitura, né, nas atividades que dão sensações de prazer. O que Kardec vai dizer é que o ter materialmente dá prazer, e isso é uma condição que Deus nos legou, um gatilho, eu posso usar essa expressão, que impulsiona o desenvolvimento da civilização. Então, ter bens materiais é bom, é lícito. Do mesmo jeito que outras funções, como comer, como o próprio ato sexual, com responsabilidades diante das leis divinas, e é essa a questão que é o diferencial. Então, a questão não é proibido usar, mas Joana de Ângeles tem uma frase que é muito interessante, que é usar os bens materiais sem se escravizar. Onde colocamos o nosso coração? Essa é a pergunta. Porque se não é lícito, ao contrário, é desejável ter, se voltamos todas as nossas energias ao acúmulo, não é? Algo está em mau funcionamento no nosso psiquismo. Porque o que nós temos que auscultar a nossa mente, a nossa vida íntima, é porque nós estamos nos relacionando mal com o prazer. Esse prazer pode ser na compulsão da comida, esse prazer pode ser em relação ao sexo, esse prazer pode ser em relação ao jogo, aos vícios da bebida, e esse prazer pode ser também em relação ao consumo. Então, estamos usando ou estamos nos escravizando aos bens materiais, já que estamos tratando com uma questão que dá prazer, segundo as leis divinas, mas que deve ser usado com responsabilidade, que são os abusos o problema, não são os usos, mas sim os abusos. Toda vez que eu elejo o supérfluo como necessário, alguém paga essa conta. E é daí, por exemplo, que nasce a desigualdade social. Uns com pouco, com tanto supérfluo, em algum lugar estoura alguém com a falta do necessário, não é? Então isso é uma questão muito interessante para que a gente possa refletir. Tem noções que são culturais nossas, que são conquistas da civilização,
mas que foram também abusados. Por exemplo, a lógica do acúmulo. Mas por que nós temos que acumular mesmo? Né? Se a gente refletir o acúmulo de nossas roupas, né? E em termos de uma escala maior na sociedade, o acúmulo de mercadorias, eu vou dar 2 exemplos para a gente continuar refletindo nos princípios kardecianos. E existiu são 2 passagens históricas que servem para ilustrar o pensamento da espiritualidade superior. Primeira questão é uma questão que aconteceu no Brasil. Não sei se vocês sabem, onde hoje é o Rio de Janeiro, houve uma colônia francesa antes, no período colonial, né, antes que a colonização portuguesa se consolidasse aqui no Brasil. E nesse período, onde existia uma colônia francesa em terras brasileiras, nós tivemos a presença de um pastor evangélico chamado Jean Delery. Ele escreveu suas memórias de viagem em terras brasileiras e ele conta uma das passagens que é muito interessante. Um chefe indígena que ele ficou morando vários meses nesta comunidade indígena. Um chefe indígena se impressiona porque eles estão desmatando o pau-brasil, desmatando a floresta para levar o pau-brasil e estão abarrotando os navios com o pau-brasil. Qual é a questão do diálogo? Qual a relação com a nossa palestra? Ora, a frase, o pensamento do cacique é muito sábio, né? Tem muita convergência com as leis divinas. E foi uma lição que o Jean Delery aprendeu. Porque o cacique pergunta a ele: olha, por que vocês estão levando o pau-brasil? E ele se impressiona muito com a resposta de Jean Delery, porque Jean Delery diz a ele que aquele pau-brasil pertencia a um homem só. Aquele pau-brasil, quando Jean Delery explicou que ele estava sendo transportado para a Europa, aquilo ia ser vendido, ia ser convertido em tintura para pintar as roupas, não é? E todo aquele processo, aquilo cabia a um dono. E aí ele perguntou, o que é que ele vai fazer com esse pau-brasil? Depois de explicar a cadeia, no final das contas ele vai acumular riqueza, ele vai ficar com dinheiro. E o cacique pergunta, e esse homem, ele não morre? Isso é uma reflexão muito interessante. Sim, tudo que ele acumulou, ele não morre? Morre, mas ele vai deixar para os filhos e netos a riqueza. Então, qual é a resposta do cacique? Ele diz, olha, porque Jean Delery diz, ele ama os filhos e ama os netos e vai deixar essa riqueza. E o cacique responde, nós também amamos os nossos filhos e netos, mas a natureza que você está vendo aqui vai prover a necessidade deles. É bem contextualizado com o que nós estamos tratando hoje, que é esse instinto de conservação mal utilizado transforma o supérfluo em necessidade, e essas necessidades imaginárias produzem os abusos que dão sofrimento. Por que passar tanto tempo acumulando, não é? Se nós vamos morrer, se nós vamos desencarnar, não é? Então, na medida que o acúmulo proporciona qualidade de vida para nós e para os nossos familiares, garantias de acesso a bens e serviços, esse acúmulo é importante. Esse ter
garante melhor as condições materiais do ser, né? Porque é difícil ser com a barriga vazia, com fome, né? Agora, na medida em que esse acúmulo nos afasta dos nossos familiares, nos tira a qualidade de vida, nos leva ao adoecimento, nos afasta das pessoas que amamos, familiares e amigos, este acúmulo está contrário às leis divinas. Então, quanto tempo nós passamos investindo tempo e energia para acumular bens, para proporcionar ter aos filhos e netos, e deixamos de amá-los. O amor, inclusive, nasce dos vínculos com a convivência. Não convivemos tanto que poderíamos, porque abrimos da qualidade de vida para poder acumular. E esse acúmulo não é só o acúmulo do lucro do comerciante, mas é o tempo e energia que eu dedico, por exemplo, ao meu êxito profissional, né? Entre outras questões, né? Então, isso são de forma geral. Então, são questões para a gente refletir, né? São lembretes muito importantes que o Livro dos Espíritos nos traz nesse pequeno, grande capítulo, né? Que é da lei de conservação. Um outro ocorrência que eu queria trazer para ilustrar está num livro que eu considero muito interessante e com muita convergência com o pensamento espírita, de um camarada que era um membro de um grupo, de uma civilização, de um grupo nativo lá da Polinésia. O nome dele é Tuavi. Ele mora em uma das ilhas daquele complexo da Polinésia, e ele, no início do século XX, ele entra num grupo circense, num circo, e recebe a oportunidade de conhecer a Europa. E ele tem um livro, depois quando ele volta, porque ele escreve cartas da Europa para seu povo. O nome do livro chama-se O Papalagui. O Papalagui é o nome que ele dava aos europeus, ao homem branco. E o Papalagui é interessante o texto, porque ele vai descobrindo a civilização, essa civilização que Kardec faz uma análise muito interessante, não é? Eu vou chegar lá. Mas ele analisa essa civilização e ele vai dizer, num dos capítulos específicos, o Deus do Papalagui. Ele escreve essa carta dizendo o Deus do Papalagui. Esse é o título da carta a seu povo. E quando a gente lê a carta, é um relato muito emocionante. Porque ele vai dizer assim, olha, se Deus é tudo aquilo que mais amamos e adoramos, se Deus é tudo aquilo em que nós privilegiamos e priorizamos, o Deus do Papalagui não é o grande espírito. Dentro daquela espiritualidade, daquela compreensão que ele tinha, não é o grande espírito. Quem é o Deus do Papalagui, do homem branco, para ele? E ele vai dizer assim, olha, o olhar das crianças do homem branco, do Papalagui, é igual ao olhar das nossas, quando nascem. Mas logo que começam a crescer, elas descobrem o Deus do Papalagui e o olhar delas muda. E aí? Quem é o Deus do homem branco? Ele vai dizer, se Deus é tudo que mais amamos e adoramos, se Deus é tudo o que privilegiamos e priorizamos, o Deus do homem branco é o metal pesado, não, o papel pesado e o metal redondo. Ele vai dizer, é o que eles chamam de dinheiro, né?
esse é o verdadeiro Deus do homem branco, do Papalagui, segundo ele, não é? Então, qual é a nossa reflexão? O que é que Kardec vai dizer? Olha, essa pessoa que abusa do uso dos bens materiais a partir do egoísmo, ela tem a civilização apenas como um verniz. Porque, de fato, a proposta iluminista seria garantir uma civilização que garantiria o básico para todos, não é? E Kardec vai dizer, eu vou só pedir a vocês a licença para ler a bela reflexão de Kardec. É só pontuado. Ele vai dizer assim: os que vivem às custas das privações alheias, vejam, é alguém que explora o trabalho dos outros, não é? Explorando os benefícios da civilização em seu proveito, não tem da civilização senão o verniz. Como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Isso é uma reflexão muito interessante de Kardec, né? Então, se a gente prestar atenção no Livro dos Espíritos, né, nos textos da codificação, você pensa pensamentos extremamente interessantes, né? Então, usar a civilização como verniz, porque no fundo ele é guiado pelo instinto irracional de conservação, de perpetuação da vida. Ele degringola o que seria saudável, mas ele não racionaliza, e ele degringola o instinto de conservação para o egoísmo. Uma pessoa autocentrada que só pensa nas suas necessidades, não é? A cultura popular vai dizer: quando a comida está pouca, meu pirão primeiro. É assim, mais ou menos assim, não é? Então, qual é a questão? Na defesa dos interesses, o egoísmo, é a necessidade pessoal primeiro. Sempre que a gente só pensa em nós mesmos, nós geramos a infelicidade em alguém, né? Agora, é lícito, para a gente continuar, é lícito a questão, eu queria só ver a hora, tá, pronto, faltam 5 minutos, não é isso? É lícito os sofrimentos voluntários. E aí, nesse final, eu vou abordar 2 questões que são muito importantes. Eu estava dizendo que a alimentação necessidades básicas de ter, né, se não supridas, representa uma prova desafiadora para o ser, não é? Não é impossível, mas são 2 provas muito difíceis. Tanto a prova da riqueza, que a pessoa tem o prazer de possuir, e se deixar seduzir pelo prazer de possuir, se ferir os outros para cada vez mais ter, não é? Se amar as coisas e usar as pessoas, ele vai estar em uma condição de muita fragilidade espiritual. A sua própria consciência cobrará experiências purgatoriais para um futuro breve. Então, a riqueza é uma prova, a miséria também é uma prova difícil, não é? Então, não ter necessidades básicas atendidas, passar situações desafiadoras e não ter as condições materiais disponíveis para outros, e que você não tem disponível para você e para a sua família, isso é sim uma situação desafiadora para o ser. Então, o dia chegará que todos teremos essas necessidades, a civilização se organizará de uma forma que todos poderemos ter acesso a essas necessidades básicas. Pobreza sim, miséria não.
né? Então, essas situações são situações que são condições, né, muitas vezes, que se enfrenta por elementos kármicos, por uma programação espiritual, né, que não justifica, por exemplo, a existência da desigualdade. Mas como ela existe, nascendo do egoísmo humano, as pessoas ali implicadas não estão por acaso. Estão passando uma prova difícil, tá certo? Agora, a resignação que o Espiritismo convida, que o Evangelho nos traz, é a resignação ativa, não é a submissão passiva. Então é lutar para mudar aquela situação. É lícito, confiança em Deus, não é? Mas enfrentando com altivez as situações desafiadoras da vida. Quando essas provas não são colocadas pelas próprias existências da vida, mas são voluntariamente procuradas, Kardec pergunta aos espíritos se há mérito nisso, né? Se, por exemplo, há mérito no jejum, né? Se, por exemplo, há mérito na mortificação, no sofrimento imposto voluntariamente. Então, essas são questões que entram no capítulo da lei de conservação, porque justamente ferem, em tese, a lei de conservação. O princípio de luta pela vida, a pulsão de vida, né? O instinto de conservação. Então, qual é a resposta dos espíritos? Se essa privação, ela não resulta dela nenhum bem, por exemplo, eu tenho exemplos na minha família, eu lembro, por exemplo, de minha avó, que vivenciava isso, eu achava aquilo admirável, né? Ela muito facilmente dizia assim, só tem uma maçã, tome para os filhos, e ela se privava de comer a maçã para dar para os filhos, né? Então, essa prova voluntária, ela não foi egoísta, né? Então ela não pensou só nela, ou nela primeiro, ela pensou nas necessidades básicas dos seus, por exemplo. Então, esse movimento altruísta, que em alto grau é levado para a família humana, a virtude de pensar nos outros, não é? Então, é esse sofrimento, essa privação, que vai resultar no bem das pessoas, e isso é meritório. Mas, passar fome no jejum, só para se mortificar, o que os espíritos refletem é que seria melhor que a pessoa utilizasse seu tempo e sua energia para fazer o bem aos outros, e não se impor privações, que muitas vezes, o que Kardec vai dizer, voltando àquela ideia de religião como máscara, né, é para apenas no cenário da sociedade atuarmos como, né, como homens, sermos vistos como pessoas de bem, cristãs, etc., mas que resulta em muitos casos no fenômeno da hipocrisia. É apenas uma máscara, um verniz, né, segundo a reflexão de Kardec. Então, esse sofrimento não é voluntário, se não resultar em um bem, não é meritório, não é? Muitas vezes ele nasce do egoísmo, não é? Humano. E tem uma questão interessante que eu gostaria de caminhar para o final, que ele fala sobre, ele toca na questão da alimentação, e é muito comum, eu gostaria de fazer duas reflexões para encerrarmos, porque está relacionado também ao prazer, né? Que primeiro, não sei se vocês já escutaram, eu sou espírita desde a adolescência, e eu escuto muito, eu escutei muito, e disse muito isso em palestras, que os espíritas, eles não bebem, não fumam, em tese, não é? Não bebem, não fumam, mas comem muito, né?
Então, nós vamos aos eventos, aí a gente faz o nosso banquete espiritual e o banquete material, né? Como também se não fosse, como se a alimentação não fosse também um vício, um dom que nasce do instinto de conservação, a necessidade de se alimentar, mas que também não tivesse responsabilidade para comer com moderação, né? Então a glutonia também é um vício e está relacionado ao prazer, né? Porque dá prazer, isso é o mecanismo das leis divinas impulsionando o desenvolvimento da civilização, né? A gente lutar para suprir necessidades básicas, comer, fome dói muito, quem já passou sabe disso, fome dói muito, e ter comida, comer dá muito prazer, né? Então a gente precisa saber se relacionar com o prazer. O prazer é ótimo, é uma doação das leis divinas, o nome já está dizendo, né? É lícito que nós tenhamos prazer, mas é lícito que a gente saiba usar com responsabilidade o prazer, né? Então eu penso que a gente tem dado um desconto muito grande à questão da alimentação, né? Por exemplo, então eu dizia muito isso, vou fazer um relato pessoal aqui. Como não é um exemplo que eu estou me colocando, eu acho que eu posso ser assim, um anti-exemplo, né? Que eu era corredor, quase que me profissionalizei, eu era atleta, de atletismo, e depois eu terminei a carreira de atleta, né, correr o atletismo, e eu continuei comendo do mesmo jeito, né? Então, resultado, muitos ex-atletas passam por isso. Então, uma reflexão que a gente pode fazer a partir da lei de conservação é a importância da gente se alimentar, né? Se você for ver, estaria em outra palestra, se você for ver lá de Nosso Lar, em 1944, André Luiz já advertia para o cuidado com relação à alimentação. Uma das questões que leva André Luiz a ser considerado um suicida é a alimentação em excesso. Ele não fumava, como se convenciona dizer na cultura do movimento espírita. Se você for ler o livro, não fala que ele não fumava. Ele usava álcool socialmente, né? E ele comia em excesso. E os espíritos do Nosso Lar trazem informação que muitos desencarnam antes do tempo, justamente pelos excessos alimentares, né? Então, é importante, hoje a gente tem uma série de informações, né, sobre a necessidade de termos uma vida que não é sedentária e termos uma alimentação saudável. Agora, e aí nós estamos chegando na reflexão final. Agora, a alimentação saudável, existem ondas, né, modas, movimentos que talvez tenham vindo para ficar, né? Em relação à alimentação, eu vou citar o caso do movimento vegetariano, né? Tem procurado uma vida mais saudável, e aí, dentro desse processo, eles propõem não se comer carne, né? Ora, o que eu quero trazer de reflexão é o que os espíritos disseram, né? Não vou abordar essa questão, que está amplamente fundamentada, é um movimento fundamentado pela ciência, inclusive, é um movimento que tem se fortalecido, inclusive entre nós, irmãos e irmãs espíritas, mas não é uma questão relacionada ao espiritismo, não é? E é importante que se reflita que os espíritos dão informações muito consistentes de que, por exemplo, isso não é, nesse momento, uma condição de garantia de uma qualidade de vida espiritual, não é? Então, nós podemos dar exemplos clássicos de Chico Xavier, que comia carne, não é? E Adolf Hitler, que era vegetariano, não é? Então, os espíritos se posicionam em algumas passagens do Livro dos Espíritos, que diz assim, olha, o que macula o homem não é o que entra pela boca, é o que sai, não é? E há uma outra reflexão na lei de conservação, que Kardec pergunta essa questão da alimentação da carne. Eu queria só fazer a breve pontuação, como é muito curto, ele vai dizer o seguinte, é a pergunta 723.
A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Porque o que eu quero colocar é que existe, a resposta dos espíritos é muito interessante. Vocês vão ver que é muito sábia. E fundamenta uma posição, não é? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. Em algumas traduções, essa palavra organização, ela foi traduzida por organismo, segundo seu organismo. O que é interessante a gente perceber? Eu acho uma resposta muito sábia. Hoje nós temos uma série de informações de que a pessoa, por exemplo, pode sobreviver como vegetariano, com suprimento de proteínas, tranquilamente. Não há necessidade de carne. Mas isso, como os espíritos colocam, isso, quem come carne não fere as leis divinas. O excesso, como todo prazer, fere. Comer muita carne é provado cientificamente que não dá bom resultado, mas comer com moderação não fere as leis divinas. É importante ser dito isso. Agora, isso é uma questão que vai de organismo para organismo. É um processo de melhoramento da alimentação. Tem uma pergunta anterior, que dia chegará que a humanidade mais evoluída, com um corpo menos denso, vai precisar de alimentações menos grosseiras, porque o corpo é menos grosseiro. No momento, o que é que os espíritos colocam? Isso vai de organismo para organismo. Se a pessoa quer viver como vegetariano e vive bem, saudável, que viva. Se a pessoa tem um paladar mais eclético, quer fazer a opção de comer de tudo, que viva também. Isso não quer dizer não ter uma alimentação saudável. Alimentos que provocam o nosso mal e aceleram o processo da desencarnação, nos roubando a bênção da saúde, esses sim devem ser evitados. Então a gente precisa refletir no que come, porque isso tem uma repercussão na nossa qualidade de vida e no tempo da encarnação, tá certo? Mas não necessariamente a pessoa precisa ser vegetariano para se cuidar, a partir do que a doutrina espírita está colocando. Isso é uma opção que fica ao livre-arbítrio de cada um, tá certo? Então, porque é a partir de cada organismo e a pessoa que decide isso. Bom, meus amigos e amigas, eu quero finalizar a ênfase do nosso trabalho, eu queria explicitar isso para vocês. É menos conferência e mais aula. Nosso objetivo é que as pessoas aprendam, né, que compreendam os princípios doutrinários, porque aqui é importante que quem apareça é Jesus, é a doutrina espírita, e nós, como a Casa do Caminho gosta de colocar, nós somos meros facilitadores, né, da aprendizagem do que é importante, o princípio da doutrina espírita. Esse é o nosso compromisso. Então, a ideia é ser mais didático. Eu peço a licença de vocês. Eu usei muito recurso de algumas leituras, mas foram leituras pontuais para garantir o entendimento e garantir para que quem apareça seja o essencial, o nosso compromisso. É porque estamos aqui, que é a doutrina espírita. Um abraço do GED e do Alta de Souza.